Agora sim iniciou a gravação. Eu queria passar a minha câmera para o lado, mas eu não sei fazer isso, porque depois eu edito. Tudo bem, ok. Então, a nossa gravação foi iniciada, né? A gente começou a falar ontem, então, dos dois conjuntos iniciais de números, que são justamente o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. E dentro desses conjuntos, a gente pode operar os números desses conjuntos com 4 operações básicas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, a gente definiu ontem, né, como operar. A gente revisou, na verdade, mais, né? Como que a gente soma, subtrai, multiplica e divide números que podem ter sinais positivos ou negativos. E eu tinha deixado esse exercício de fixação para vocês darem uma treinada, né? Eu disponibilizei o material lá no meu site. Antes da gente começar o exercício, que a gente vai fazer rapidinho, eu queria só mostrar uma coisa aqui, que assim, ó, quando vocês entrarem no meu site, eu estou tentando disponibilizar o material já na sequência. O vídeo demora um pouquinho, então no outro dia de certeza tá lá a gravação da nossa conversa. Sempre que vocês entrarem no site, por exemplo, eu cliquei aqui na parte de matemática básica, atualizem a página, tá? Vocês estão vendo o meu site aí? Tá aparecendo para vocês? Sim. Eu coloquei a tela na outra tela aqui. Atualizem a página, tá? Então tem aqui em cima, geralmente no seu navegador, algum botão de atualizar. Por quê? Como eu coloco o material depois da aula, às vezes vai ficar registrado que você, a última visita, né? As informações da sua última visita. Então, entrou na sala, entrou no site, atualiza o site para ver se vai aparecer o material e a gravação da aula atualizado. Tá? Porque às vezes eu fico esperando aparecer e na verdade é porque está faltando atualizar o site. Ah, então o site tem esse bugzinho aí que tem que atualizar para poder aparecer o material. Então, assim como eu falei para vocês ontem, eu já disponibilizei o material, as anotações da nossa aula de ontem e também a gravação, tá? Então, coloquei aqui a gravação, um vídeo inteiro no YouTube, mas aí vocês conseguem ver, né? Você sabe que começou às 8, começou às 7, terminou às 9, então dá mais ou menos para organizar aí a conversa. E aí, se por acaso, eu tô editando esse vídeo, tá? Eu tô juntando eles em dois. Então, se por acaso vocês quiserem que eu corte alguma coisa, vocês me avisam antes de eu colocar o vídeo que eu corto. Mas eu assisti a parte que vocês estavam conversando e não teve nenhum problema, então eu mantive essa parte que tá todo mundo conversando e eu caí da ligação. Tá Nós não falamos mal dos professores, viu? Não, eu olhei justamente para ver se eu ia ter que cortar alguma coisa, mas eu vi que vocês só ficaram se conhecendo, então tá bom, não tem problema. Mas não, se precisar cortar, eu tenho o arquivo de vídeo, tá? Então eu posso cortar também, se por acaso alguém não quiser a sua voz ou imagem ou qualquer coisa que aconteça. Ô, prof, esse teu canal no YouTube, a gente consegue só acessar pela página do curso ou depois a gente quiser buscar lá no YouTube normal, tu libera? Ele tá liberado, ele tá acesso aberto ao público. É só colocar lá, quando você clicar no vídeo, cadê? Quando clicar na gravação, ele já vai jogar pro meu canal. Ah, tá. Mas... Não, beleza. Só para saber mesmo, senão tinha que sempre entrar pela tua página. Tá, beleza. Os meus vídeos, eles ficam privados, então ele fica, não é privado, é outra coisa lá. Ele não aparece quando você busca o vídeo, ele não aparece. Mas se você entrar no meu canal, lá tem a playlist das aulas. Então já criei, ó, por exemplo, não tem nenhum vídeo aberto, mas na playlist tá. A playlist é pública. Então aqui, por exemplo, tem a playlist das aulas. Tá? Tá todas elas lá. Então não precisa. Pode ir pelo meu canal, procura o meu nome no YouTube, vai aparecer. Só não vai aparecer o vídeo porque o vídeo não tá apto a ser buscado no YouTube. Tá. Porque eu ainda acho que eu não sou uma produtora de conteúdo para as pessoas ficarem usando ali. É mais para repor o vídeo lá. Eu acho que sim. Não, ainda não. Ainda não. Eu acho que as tuas aulas de matemática básica que eu já acompanhei é bem top. Pode ter certeza. Bom, mas tá aberto. Qualquer um consegue acessar o vídeo, só não aparece. Se a pessoa buscar pelo meu nome, vai aparecer. Só não aparece na ferramenta lá de busca do YouTube. Não quero ganhar dinheiro com isso, então não estou buscando o maior número de visualizações possíveis. Então vamos lá.
Quem começou aí a fazer o exercício, mas alguns dá para fazer de cabeça, né? Quanto que dá o item A? 4 vezes 3 negativo. Menos 2. Vocês podem responder pelo chat, se quiserem, tá? Peraí, alguém... O meu chat ficou parado lá no começo. Isso, não listado. Alguém falou aí. Isso, ele fica como não listado, aí não aparece na busca, é isso mesmo. O pessoal também está elogiando as minhas aulas. Obrigado, pessoal. O pessoal que tem aula comigo. Que bom. Menos 12. Beleza. O chat ficou lá embaixo, paradinho. Item B. Ali eu tenho uma multiplicação. Aqui eu estou usando pontinho, né? Porque é o símbolo que a gente costuma utilizar. Eu tenho 2 números negativos. Quando eu multiplico 2 números negativos, o sinal fica positivo. Então, esse cara aqui dá 30. Nossa, professora, mas tá tão fácil. Peraí que a gente vai resolver a expressão numérica daqui a pouco. Aí a gente vai ver que quando junta tudo isso, tem que saber fazer cada uma dessas partes. 8 vezes 7. 8 vezes 7 é o teste da tabuada para ver se a pessoa sabe a tabuada, porque na minha opinião é o mais difícil. 8 vezes 7 é 56. Esse 7 não tem o positivo, né? A gente pode omitir para não ter que ficar enchendo de parênteses, enchendo de sinal, mas pode aparecer assim também. Então, menos 56. Beleza. 10 dividido por menos 5. Também não tem o sinal de mais no 10. Mas isso aqui significa dividir um número positivo por um número negativo. Então, o povo está empolgado hoje. Gostei. Menos 2. 48 dividido, menos 48 dividido por menos 6. Lembra que esse dividido pode ser uma fraçãozinha, né? Também. Então, alguns alunos gostam de lembrar para dizer assim, tem um menos em cima, um menos embaixo, corta os menos. Pode ser também. Então, 48 dividido por 6 é 8. É, né? Isso, 8. Outros itens. Item F. Quanto que dá esse calculinho aí? Simplesinho. 63 dividido por 9. Aí o sinal a gente tem que olhar que eu estou dividindo um positivo com negativo, menos 7. Porque 7 vezes 9 é 63. Divisão é o contrário da multiplicação. 24 vezes menos 6. Sem calculadora, isso aqui deu quanto? O que é o menos 7? Pera. Menos 7. Alguém tinha digitado... Não, mas é lá de cima, o Douglas falou. Tá bom. Tá bom. Agora que eu vi. 24 vezes 6 dá quanto? 144. Como é que vocês fizeram essa conta? Menos 144. Menos, né? Menos 144. Menos 144. 6 vezes 4 é 24, vai 2. 6 vezes 2 é 12. Então, vocês fizeram assim, né? Isso. Quem fez? Alguém mais fez assim? Montou e fez a tabuada ou consegue fazer esse cálculo de cabeça? No curso de matemática básica do semestre passado, eu acabei ensinando que muitas vezes quando a gente quer fazer a multiplicação, a gente pode tentar escrever, e a gente precisa fazer isso de cabeça, né, nessa situação, eu posso tentar escrever números como sendo, não é parcelar, escrever esse cara em números que sejam múltiplos de 10. Por exemplo, eu poderia escrever, aqui é só uma sugestão, tá? Para fazer esse cálculo. Eu poderia escrever esse 24 como sendo 20 mais 4. Mais 4. Eu vou fazer vezes 6, tá? Por enquanto eu não vou me preocupar com o sinal. Eu já sei que o sinal ia ser negativo, porque um é positivo, outro é negativo. Se eu escrevo dessa forma, eu posso fazer como se fosse uma distributividade para fazer essa conta. Aí eu vou fazer 20 vezes 6, eu sei que é 120, porque essa conta, por ser múltipla de 10, é mais fácil. 4 vezes 6 é 24. 20, 120 mais 24 é igual a 144. Então, algumas vezes, quando a gente tem que fazer multiplicações, eu posso escrever esse número maior em termos que são múltiplos de 10. O 4 não tem jeito, né? Tem que escrever desse jeito. É uma forma de você resolver fazer cálculo mentalmente, decompondo esse número, e aí as potências, os múltiplos, né, vão ser sempre múltiplos de 10. Então, é um jeito que dá para fazer conta de uma maneira um pouco mais simples, tá? Tem várias técnicas diferentes para fazer conta de cabeça. Essa é uma das primeiras, quando a gente escreve um número com uma soma
e aí faz a distributividade, vai tendo termos diferentes que quando eu somar vai dar o resultado da minha multiplicação. Mas fazer isso aqui também não tem problema nenhum, tá certo também. São algumas técnicas de cálculo mental, digamos assim. E tem H. Menos 100 dividido por menos 4. Quanto que dá isso? Fez de cabeça. Beleza, os cálculos aqui são todos simples, então dá para fazer de cabeça mesmo. 25. Múltiplos de 25, né? Múltiplos de 12, múltiplos de 100, geralmente o pessoal consegue fazer esse cálculo de cabeça porque são números que acabam aparecendo aí na vida da gente. Volta e meia eles aparecem. 125 negativo dividido por 5 negativo. Dá 25 positivo também. Tá? E o último, acho que é o último esse. 144 negativo dividido por 12. Um é positivo, o outro é negativo, então eu já sei que o resultado é negativo. 144 dividido por 12 é 12. Tá? Então, o mais importante aqui nessa parte inicial, digamos assim, não é propriamente a tabuada que a gente vai usar, mas é principalmente o sinal do resultado. Tá? Principalmente a gente quer analisar o sinal que a gente vai obter depois de fazer esse cálculo. Então, como esse curso de Matemática Básica 1 ele é mais focado só na parte numérica, sem ter variáveis, eu decidi que esse semestre, sempre que der, eu vou tentar colocar alguma coisa que eu vejo assim, ó. Isso que a gente acabou de ver aparece nesse contexto quando a gente está resolvendo uma equação, ou nessa situação eu vejo que os alunos costumam errar aquela coisa de matemática básica. Então, eu separei aqui 3 equações e eu gostaria que vocês resolvessem essas 3 equações. Não coloquem no chat ainda qual é a resposta que vocês chegam, tá? Mas só queria falar um pouquinho delas antes da gente resolver. Bom, primeiro, o que é uma equação? O que eu chamo de equação? Equação é uma expressão matemática que tem uma igualdade e números ou variáveis dos dois lados dessa igualdade. Então, esse igual é o que caracteriza essas expressões receberem o nome de equação. Vamos ver o que vocês lembram aí da escola. Alguém lembra como é que é o nome de uma expressão que envolve números e variáveis, mas que ao invés do igual tem um menor igual, ou um maior igual, ou um menor, ou maior, um símbolo desse aqui de desigualdade? Alguém lembra como é que a gente chama isso? Equação é quando tem igual. É inequação? Quando tem um símbolo de desigualdade, a gente chama isso de inequação. Por que eu gosto? Obrigada, Alessandra. Por que eu tá, gosto mas vocês... então tá certo. Inequação é quando tem a desigualdade. Aqui a gente quer resolver a equação mesmo. Ah, tá, não, é que daí tu falou desigualdade igual, tá, tem que ter o sinal de diferente. Ah, não, tá certo, tá certo. Esquece não, aqui que eu viajei na maionese. Equação tem sinal de igual. Inequação tem o sinal de maior ou menor, ou maior igual, ou menor igual. Algum que tenha desigualdade. Por que eu gosto que vocês saibam o nome das coisas? Porque na hora que você olha isso e bate a dúvida, você pode colocar no Google equação tal, equação do primeiro grau, equação do segundo grau. E aí vocês conseguem fazer uma busca mais direcionada da dúvida que vocês têm. Tá? Então, por isso que eu gosto de definir o nome das coisas. Bom, essas 3 equações que estão aqui são equações porque tem igual. Além da gente dizer que isso é uma equação, a gente diz que isso é uma equação do primeiro grau. Alguém sabe me dizer por que eu chamo isso de equação do primeiro grau? O que tem de especial nessas 3 equações aqui para eu poder dizer que são equações do primeiro grau? Expoente. Tem equação do segundo, do terceiro, do quarto. O que é? O expoente está na 1. O expoente do quê? Do x. Do x. O expoente da minha variável está na potência 1. Então, esse 2 também está na potência 1. É 2 na 1, que é 2. Aqui, o que define o grau da minha equação é a potência da minha variável. Então, nesse caso, o meu x é o que eu chamo de variável. E ele está elevado à potência 1. Só que não tem nenhum aqui escrito, tem? Não, porque eu sei que x na 1 é a mesma coisa que x. Então, eu posso omitir essa potência
Do mesmo jeito que eu vou omitir aquele sinal de mais, quando o número for positivo, não preciso colocar. Então, o x aqui elevado à potência 1, que eu não vou escrever, mas que está implícito ali, é o que define para mim o fato de isso ser uma equação, é o igual. O que define o grau da equação é a variável, a potência da minha variável x. Se essa minha variável tivesse na potência 2, eu chamaria isso de equação do segundo grau. Se tivesse na potência 5, equação do quinto grau. Se tivesse na potência 1/2, em particular, 1/2 significa para a gente raiz, seria uma equação racional, porque eu tenho uma raiz ali na minha variável, e assim por diante, tá? Quando a gente tem a equação do segundo grau, como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Alguém lembra? Se eu tenho lá uma equação assim, sei lá, 3x² mais 2x menos 2 igual a 0. Da nossa querida e amada Bhaskara, que eu nunca sei para que eu vou usar. Não, uso o tempo todo. Toda vez que aparecer uma equação de segundo grau, você vai usar A Bhaskara. Tá? Aparece o tempo todo. Dá para fazer por delta também, né? O delta faz parte da fórmula de Bhaskara, né? Eu nunca soube usar esse tal de delta aí. Eu vou para a fórmula inteira da Bhaskara para mim não me perder, porque senão eu me perco. Tá, não tem problema. Mas aí eu não, por enquanto eu não vou entrar na equação, na resolução da equação de segundo grau, tá? Mas a questão o que eu queria discutir com relação a essa equação de segundo grau é o seguinte: dependendo do grau da minha equação, eu vou ter técnicas diferentes para resolver essa equação. A equação com grau mais simples é a primeira, então eu vou resolver as três, ali a gente vai resolver as três usando técnicas de equação de primeiro grau. Quando eu tenho um grau um pouco maior, eu vou ter que, às vezes, usar uma técnica que seja um pouco mais elaborada também. Então, quando eu tenho uma equação do segundo grau, a técnica que a gente usa é justamente usar a fórmula de Bhaskara. Vamos lá tentar escrever isso aqui certo? Acho que é assim. Bhaskara. Alguém lembra a fórmula de Bhaskara? Não sei se você conseguiu escrever, né? A fórmula, tá? Mas a fórmula esse cara é o A, esse é o B, esse é o C, o termo sozinho. O valor da minha variável x vai ser B elevado ao quadrado. Não, é menos B elevado ao quadrado mais ou menos. Ou tem menos ou tem quadrado. Um dos dois. Ah, tá, não. É o da raiz. Que mais ou menos. Aqui é o quadrado, isso. Menos e o nome desse termo aqui é antes de Cristo. 4 antes de Cristo. É fácil de lembrar. Eu não sabia. O que está dentro da raiz é o tal do delta. Tá? Não vou usar, não vou resolver essa equação, nem sei se essa raiz existe, não é isso que eu quero discutir agora. O fato é que, para aplicar esse coisa aqui, tem que saber matemática básica. Então, quando você vai resolver uma equação, seja ela do primeiro, do segundo, do quinto, racional, a equação que for, vai acabar caindo de alguma forma naquelas operações, eleva um número ao quadrado, soma, divide, tira a raiz. Então, acaba aparecendo nesse sentido. Equação de segundo grau vai aparecer sim, vai aparecer, vou dar um exemplo, tá? Um aluno lá da quinta fase da engenharia sanitária, professora, como é que resolve essa equação? Essa potência aqui não é... Gente, isso aqui é uma equação de segundo grau, só que tem um cosseno na equação. A variável era o cosseno de alguma coisa. Então, vai usar a Bhaskara até o final da vida de vocês, tá? Não achem que ela vai ser ignorada depois de um ponto que volta e meia a Bhaskara surge para puxar o pé de vocês, vamos dizer assim. Certo? Então, a equação que eu quero que vocês resolvam agora não é tão sofisticada quanto uma equação de segundo grau. É uma equação de primeiro grau. Mas o objetivo é o mesmo, é descobrir qual é o valor da minha variável x que resolve a minha equação. Então, eu queria que vocês tentassem resolver, sem colocar no chat, essas três equações e me avisem ali quando eu posso corrigir elas, tá? São bem simplesinhas, eu só quero mostrar alguns tipos de erros que aparecem na hora de resolver a equação de primeiro grau, que tem a ver com o que a gente discutiu aí de números naturais e inteiros. Eu vou só duplicar isso aqui. O item D não vai precisar resolver, tá? Esse cara. Para quem não é meu aluno, isso vai ficar salvo, tá? Isso está salvo no slide anterior. Está tudo salvo aqui. Eu só vou fazer um slide novo para poder resolver esses carinhas. Então, tentem resolver essas três equações para mim, por favor.
4 minutinhos. Agora são 7h26 até 7h30. Só não coloquem no chat ainda, tá? Para não induzir os colegas à resposta. Depois vocês colocam. A primeira eu subi no muro. Não. Não vou dar resposta. Não vou dar resposta. Não, mas a primeira eu subi no muro e eu fui consultar lá para saber se era Jesus Genésio ou era terra. É por isso mesmo que eu coloquei ela aí. Justamente para aparecer os erros que eu imagino que é onde os alunos mais têm dúvida. Vou ficar dividindo a minha tela aqui em vários pedacinhos. Aqui. Tentem fazer, tá, pessoal? O objetivo desse curso é justamente vocês colocarem a mão na massa. Não é ficar só olhando eu fazendo aqui, tá? E falando. Aqui, ok, beleza. Bastante gente, legal. Muita gente quietinha, mas tudo bem. Então, o importante é que vocês estejam por aí. Quem que entrou aqui? Ah, legal. Obrigada, Paloma, por ter colocado seu sobrenome hoje. Daí eu já sei que é você. Tá bom, não tem problema, Douglas. Lembra que o objetivo é você determinar o valor da variável. Então, eu vou dar uma dica aí para ver se você consegue começar. O objetivo é determinar o valor da minha variável. Então, tem que chegar em alguma coisa assim, x igual. Então, essa variável x tem que ficar do lado esquerdo da equação sozinha. Então, eu preciso fazer o que a gente chama em matemática de isolar essa variável. Então, eu preciso fazer com que todos os números que aparecem nessa equação estejam do outro lado da igualdade. Mas eles têm que ir para o outro lado da igualdade, mantendo essa igualdade equilibrada. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos supor, esse número que está aqui positivo, ele está somando nessa expressão, ele pode ir para o outro lado da igualdade, mas ele vai ter que ir com um sinal negativo. Então, a estratégia para resolver uma equação de primeiro grau é isolar a variável. E aí, para isolar a variável, eu vou ter que lembrar dessas duas propriedades, que é, toda vez que eu tenho, então, só revisando aqui para o colega, toda vez que eu tenho, vamos supor, x mais 2 igual a 1, por exemplo, esse número que está desse lado da igualdade, ele troca de lado mudando o sinal. Portanto, ficaria assim, x igual a 1 menos 2. O 2 positivo. Deixa eu pegar a cor aqui do meu lápis. O 2 positivo que está aqui passa para o outro lado negativo. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa para resolver uma equação de primeiro grau. Vamos supor que se tivesse assim, x menos 2 igual a 1. Esse número que está desse lado da igualdade, ele está subtraindo x. Quando ele troca de lado, ele tem que ir para lá com o sinal trocado. Se ele era negativo, ele troca de lado, sendo positivo. Então, ficaria x igual a 1, que já está lá do outro lado, mais 2. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar para resolver uma equação do primeiro grau. Esse passo você lembrava?
Não, não tem problema, faz parte mesmo. Esse passo aqui que eu coloquei aqui na tela, você lembra disso, Douglas? Não lembrava? Então, é justamente esse tipo de coisa que é o objetivo do curso, mostrar como é que faz para resolver equações, porque quem é meu aluno aí, que já é aluno da engenharia civil, que já é aluno da contábeis, isso aparece nas disciplinas da primeira fase, não aparece, pessoal? Sim. Aparece, não aparece? Aparece lá em cálculo, volta e meia Física. aparece algum tipo de equação que a gente precisa determinar o valor da variável. Então, essa é a primeira regra que a gente precisa lembrar. Quando eu tenho um número que está somando de um lado, ele passa para o outro lado, subtraindo. Quando eu tenho um número que está subtraindo de um lado, ele passa para o outro lado, somando. Isso é a regra quando a gente tem soma ou subtração. Essas duas regras que estão aqui. Eu vou baixar um pouquinho a tela, tá, pessoal? Vou tentar deixar as equações ali em cima para quem eventualmente estiver fazendo. A outra regra que a gente precisa lembrar é o que eu faço se eu tiver multiplicação ou divisão. Então, vamos supor que a gente tem assim, 2x é igual a 1. Esse número 2 que está aqui junto com o meu x, a gente diz que ele é o coeficiente da variável. Ele é um número que está junto com a minha variável x. Ele está aqui multiplicando essa variável. Ele está ali no papel de um número multiplicando a minha variável. Para ele poder trocar de lado da equação, ele vai ter que fazer a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai ter que passar para o outro lado, dividindo o número que está lá, ou a expressão toda que tiver lá do outro lado. Então, aqui ficaria assim. X é igual, vou colocar 4 aqui, tá? Por exemplo, 4. Ficaria 4 dividido por 2. O 2 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. Então, essa seria a regrinha se eu tivesse um número multiplicando. Agora, como é que ficaria a última regra que a gente precisa saber para resolver uma equação do primeiro grau? Se esse número estivesse dividindo o meu x. Então, por exemplo, se tivesse assim, x sobre 2 é igual a 3. Por exemplo, esse 2, ele está dividindo o meu x. Então, ele vai ter que passar para o outro lado da igualdade. Como eu tenho que manter essa balança funcionando, se ele estava multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele vai estar agindo do outro lado da igualdade. Então, se ele está aqui dividindo, o oposto da divisão, a operação contrária da divisão é a multiplicação. Então, ele passaria para o outro lado multiplicando. X igual a 3 vezes o 2. Então, estou destacando aqui justamente para dizer que é o mesmo número, só que uma hora ele está de um lado da igualdade, na outra hora ele está no outro lado. Então, esse 2 passa para cá multiplicando. Essas são as regrinhas que precisa saber para resolver uma equação do primeiro grau. Fala, Alessandra. Aí que também tem como levantar a mão, agora que eu vi. Tem, no Teams tem como levantar a mão, mas eu possivelmente... Eu vou enxergar, mas não é certeza. Tá. Não, quando você levanta, pode levantar porque eu ouço. Quer testar? Levanta aí. Apareceu alguma coisa? Só não fez barulho para mim, mas apareceu sim, que você tá com a mão levantada. Sim. Tá. Deixa eu só uma coisinha. Respondendo a pergunta do colega. Faz tempo que terminou o ensino médio, você não é o único nessa situação, tá? Saiba que vão ter outras pessoas. O que eu posso recomendar é tenta dar uma revisada nisso antes de começar o semestre, porque vai fazer diferença na hora que você estiver fazendo lá as disciplinas, porque vai aparecer matemática básica e equação do primeiro grau, com certeza, em vários contextos diferentes. Então, o que eu posso te lembrar, te sugerir, é isso, tá? A Sofia me perguntou o quê? Mas por que não fica menos 2? Por que não fica menos 2, Sofia? Aqui, no caso 1 ou no caso 2? No caso 2, prof, porque se tira, vai para o outro lado, não teria que ficar negativo? Ou porque a divisão não muda? Não, a divisão... Isso é uma dúvida. O meu marido, ele deu uma aula no ensino fundamental e médio, então a gente discute assim, o que o aluno entende, onde que está a dúvida dele. Então, por isso que eu coloquei essas equações aqui. O que acontece é o seguinte,
como é que eu posso... Eu vou fazer um parênteses disso para explicar porque isso é um erro bem comum, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui embaixo. O que acontece é o seguinte, eu vou ter que ir um pouquinho mais para frente para poder justificar por que não muda o sinal. Mais ou menos é assim, ó. Quando eu tenho x mais 2 igual a 1, essa expressão, deixa eu escrever aqui mais para o lado. X mais 2 igual a 1, eu digo que a equação é uma balança. Então, quando eu resolvo uma equação, eu posso fazer uma operação de um lado, desde que eu faça no outro lado também. É nesse sentido que eu digo que a equação, que a igualdade é uma balancinha. Então, quando vocês fazem esse 2 passar para o outro lado negativo, na verdade eu estou fazendo um passo que não é mostrado, mas que eu, por exemplo, que estudei matemática na faculdade, minha primeira disciplina da faculdade foi aprender as regras básicas, as regras de matemática para resolver equações. Qual é o passo que não aparece aqui? É porque toda vez que eu vou mexer numa equação, eu posso mexer nos dois lados ao mesmo tempo para manter a balança equilibrada. Então, nessa equação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar nessa equação e eu vou subtrair 2 unidades dos dois lados da minha balança. Vocês concordam que se eu tenho uma coisa equilibrada e eu tiro 2 quilos de cada lado, essa balança continua equilibrada? Sim. Sim. Né? Eu estou tirando a mesma quantidade dos dois lados. É isso que eu estou fazendo com esse menos 2. Eu estou tirando a mesma quantidade dos dois lados da balança. E aí ficaria assim. X mais 2 menos aqueles 2 quilos que eu tirei de um lado da balança. E 1 menos os 2 quilos que eu tirei do lado da balança. O que aconteceu? Eu tirei dos dois lados. Eu mantive a minha igualdade equilibrada. Eu fiz com que aquilo continuasse sendo verdadeiro. Só que o que acontece quando a gente soma 2 positivo com 2 negativo? Zera. Sofia, você concorda que esse 2 positivo com 2 negativo vai zerar? Como a Alessandra comentou ali? Vocês concordam? Os demais alunos? Que se eu somar, se eu tirar 2 quilos de cada lado, aquele 2 que estava aqui vai ter um 2 positivo e um 2 negativo. Esse cara vai zerar. Então, vai ficar x mais 0 é igual a essa conta que está aqui, que eu vou escrever ela de novo, tá? Não vou resolver, vou escrever ela de novo. E a gente viu ontem, se eu somo 0 a qualquer número, quanto que é x mais 0? Se esse x for 5, 5 mais 0 vai dar 5. Se esse x for 1 milhão mais 0 vai dar 1 milhão. X mais 0 é igual a x. Portanto, vai ficar assim. Olha só, esse passo todo aqui, vocês não escrevem. Vocês concordam? Vocês resolvem assim, não é? Ó? Não é assim que vocês fazem esse passo? Certo? Então, quando eu pego esse 2 que está de um lado e eu digo que ele foi para o outro lado negativo, na verdade não foi isso que aconteceu. A gente fala assim, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, eu fiz uma operação que manteve a minha balança equilibrada. Que operação foi essa? Foi tirar os 2 quilos dos dois lados da minha expressão. Só que aí esse 2 positivo com 2 negativo deu 0, esse 0 mais x ficou só o x, e no final chegou na mesma coisa que a gente está acostumado a fazer, tá? Então, esse conceito de tirar dos dois lados é simples de entender, que se você tem uma balança equilibrada, se você colocar a mesma quantidade ou tirar a mesma quantidade, a balança vai continuar equilibrada. Mas a gente não faz todos esses passos. Por isso, quando eu tenho um mais 2 aqui somando, vai aparecer um menos 2 lá subtraindo, porque é o número que eu preciso justamente para que essa mágica aqui aconteça. Ó. Essa mágica que eu quero que aconteça. Eu quero justamente... Ficou feio esse marcado aqui. Eu quero justamente tirar ou colocar uma quantidade que vá fazer com que esse número que estava lá do outro lado desapareça. Mas, na verdade, ele não desapareceu.
tá? Simplesmente a operação que eu fiz conduziu a isso. Então, isso aqui é o que a gente faz, só que sem escrever. Aí a sua pergunta, por que que não ficou menos 2 na hora que eu peguei aquele 2 que estava dividindo e passei para o outro lado? Então, vamos ver, já que a gente falou aqui da operação de soma, vamos ver o que é, teoricamente, formalmente, você pegar um número e passar para o outro lado multiplicando. A sua dúvida era nesse caso aqui, né? No caso 2, que também vai se aplicar ao caso 1. Então, vou fazer isso. Vamos ver se vocês entenderam o conceito da balança. X dividido por 2, acho que está em verde. Não, está em laranja mesmo. X dividido por 2 é igual a 3. Será que vocês conseguem me dizer o seguinte? Imagina que isso é uma balancinha. Que operação que eu preciso fazer dos dois lados da equação para que esse 2 desapareça da minha equação? Só que agora ele não pode virar 0, porque ele está embaixo dividindo. Então, se ele está dividindo, eu vou precisar multiplicar ele por alguém para fazer com que essa operação, uma coisa compense a outra. Será que vocês conseguem me dizer o que eu preciso fazer dos dois lados da equação para que esse 2, de alguma forma, desapareça dali da posição onde ele está? Por 2. Mas por 2 fazendo o quê? Multiplicar, eu boto dividindo, vezes multiplicando, somando, subtraindo. Não, eu boto na primeira variável, que é x dividido por 2 vezes 2, igual a 3 vezes 2. Tá, então a operação que a Alessandra está me dizendo é o seguinte, ela vai multiplicar os dois lados por 2, pensando naquele esquema de balança, tá? Vou multiplicar os dois lados por 2. Vocês concordam que se tiver uma quantidade em cada lado da balança, se eu dobrar essa quantidade, a balança continua equilibrada? O que vocês acham? Tenho lá 1 quilo de um lado, 1 quilo do outro. Se eu dobrar desse lado e dobrar desse lado, vai continuar equilibrado. É isso que eu fiz ao multiplicar a minha equação por 2. Então, o que vai acontecer? A minha expressão que estava aqui em laranja vai continuar, só que eu vou multiplicar toda a expressão dos dois lados por esse número, que é 2. 2 e 2. Tem um 2 de cada lado, multiplicando as duas coisas. E aí, qual é a mágica que vai acontecer aqui? Quanto que dá quando a gente tem um 2 em cima e um 2 embaixo, multiplicando essa expressão? O que acontece quando a gente tem um 2 na parte de cima e um 2 na parte de baixo? O que a gente pode fazer? A gente corta eles. A gente pode cortar, porque esses números estão multiplicando. Então, esse 2 corta com esse 2 e, no caso da soma, a gente queria que ficasse 0, porque o 0 é o elemento que não muda o resultado da soma. Quando a gente divide o 2 de cima com o 2 de baixo, a gente ganha um número 1. E o 1 é o que eu preciso, por quê? Porque x vezes 1 é igual a x. É o elemento neutro da minha operação. Então, o que vai acontecer? Que legal, Sofia. Igual a 6. Tá? Vou até deixar o 3 vezes 2. Ali. Então, a pergunta que a colega fez. Sofia, você entendeu por que esse menos não precisa aparecer nessa situação aqui? Justamente porque, ó, vamos imaginar que eu multiplico por menos 2, né? Que a gente fica, tá, mas por que não vai o menos para lá também? Vamos supor que eu multiplico por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2, vai ficar menos 2, e aqui não vai aparecer só o x. Vai ficar quanto? Vai ficar menos x. E não é o que eu quero que sobre só o x sozinho lá na minha expressão. O que acontece é que esse passo a gente não ensina, né? Ou deveria, eu acho que deveria ensinar, ou talvez a gente ensina, mas depois os alunos esquecem, depois de tanto tempo, né? X igual a 3 vezes 2. Por isso que, se eu estou somando, vai aparecer do outro lado com o sinal trocado, porque é o número que eu tive que manipular para manter a minha balança equilibrada. Nesse caso,
o número 2. Se eu estou multiplicando ou dividindo, eu vou ter que multiplicar ou dividir para fazer com que a balança continue equilibrada. Então, se o número for 2, eu vou ter que dividir por 2. Se o número for 5 e estiver multiplicando, eu vou ter que dividir pelo mesmo número que é 5, tá bom? Então, isso aqui vocês podem pesquisar um pouquinho. Deixa eu ver qual que é esse corta com corta, né? Tá? Então, essas operações básicas para resolução de equação, a gente não escreve todo esse passo do meio aqui, ó. Vocês não escrevem, mas na verdade a gente usa, tá? A gente usa o tempo todo. Esse passo todo aqui é um passo intermediário, vamos dizer assim, mas é o que fundamenta essas operações serem inversas uma da outra, tá? Quem quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, de repente, vocês podem pesquisar, deixa eu ver isso, como isso aqui, como, deixa eu só ver o termo certo. Elemento neutro de trivialidade. Deixa eu ver. Agora, nossa, isso aqui eu vi há muito tempo. Ô Douglas, não é só tu que tá fora da escola, viu? Tem bastante gente. Vocês podem procurar como propriedades da adição ou multiplicação, pode colocar assim. Na resolução de equações. Isso a gente acaba, o aluno, eu nunca dei aula em nível básico, então eu não sei te dizer como é que isso é apresentado no livro didático, tá? Mas é usado para garantir que você está fazendo operações que são matematicamente corretas. Então, toda vez que eu falar aqui na nossa conversa, eu estou resolvendo a equação para manter a minha balança equilibrada. É nesse sentido que eu preciso fazer alguma coisa que seja feita num lado da equação, mas também no outro, e que vai garantir que essa equação continue a ser verdade, tá? Voltando aqui às nossas 3 equações. Ô, Pro. Oi. Só uma pergunta rapidinho. Eu tenho uma dúvida ali na quarta explicação, que é a da multiplicação ali, x dividido por 2 igual a 3. Eu me confundo muito, tipo assim, ó, se agora eu tivesse que passar esse x pro outro lado da equação, ele vai como? Ele vai dividindo, ele vai multiplicando? Qual é o exemplo x que está em cima? Esse aqui. Isso. Se eu tivesse nessa expressão aqui? Mas aí, tipo assim, ó, por exemplo, se eu tivesse a variável, eu teria que trocar ela de lugar para resolver a minha conta, sabe? Porque, tipo assim, se eu tivesse que trazer ela para cá, para o outro lado, do lado do 3, eu me perco muito, principalmente quando tu vai fazer física, sabe? Então, na verdade, assim, se eu entendi o que você está perguntando aí, só não sei se eu vou conseguir explicar aqui o que eu queria. Você está dizendo assim, né? Por exemplo, você tem 3 é igual a x mais 2, assim? Não, se esse x fosse agora dividindo x... pode ser assim, esse x embaixo. Aí, não, daí o x está embaixo, eu já sei que ele vem para o outro lado multiplicando. Agora, se o x está em cima e eu tiver que trazer
ele para o lado do 3 aqui. Isso, dessa forma aqui, Tá. dessa segunda fórmula. Uhum. Tá. Como é que eu vou tirar? Porque aqui com números é fácil, né? Porque a gente sabe, vai pegar o 2, joga para cá e divide. Mas se eu tivesse que inverter o 2, o x passar para um lado e a conta inverter, porque a gente faz muito disso em física e química. E a gente trabalha muito com letras, sabe? X sobre 2 aqui, né? Uhum. X sobre 2, tá. Deixa eu só abrir mais esse parênteses aqui. Bom, se tivesse assim, nessa situação, teu objetivo... Vamos pensar qual é o objetivo de resolver uma equação, tá? É isolar o x, concorda? Então, nesse caso, para isolar o x, como você mesma falou, esse x está multiplicando, ele está dividindo, perdão, ele vai ter que trocar de lado na equação. Então, aqui, nesse instante, ele está dividindo, né? Aqui, do jeito que está aqui. Então, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 3 vezes x igual a 2. Certo? Certo. Não multiplica em x. Então, tem um monte de jeito diferente de fazer. Um jeito seria esse, tá? Uma maneira de fazer. A colega sugeriu ali, não dá para multiplicar em x? Pode também, pode multiplicar em x. Então, outro jeito de resolver seria multiplicar em x. 3 igual a 2 sobre x. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, para multiplicar em x, o que está aqui embaixo desse número? O que tem aqui, nesse lugar aqui? 1, 2. É 0, é 1, é 5, é 9, é 1. Então, para multiplicar em x, eu tenho que lembrar que embaixo desse 3 tem um número 1 dividindo, que todo número inteiro ou natural é uma fração, onde a parte de baixo da fração é o número 1, porque não pode ser 0, porque eu não posso dividir por 0. Então, eu posso multiplicar em x. Então, um jeito de fazer isso seria multiplicar em x. Então, 3 vezes x igual a 3x, 2 vezes 1 igual a 2. Cheguei na mesma coisa, não cheguei? Sim. Mesmo resultado. Então, deixo para vocês, assim, prefiro multiplicar em x. Não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado se você fizer a multiplicação certinha. A sua pergunta foi assim, quando eu tenho essa situação, dá para manipular de vários jeitos diferentes. O jeito que eu acho mais fácil de não errar é fazer o que a colega sugeriu. Multiplica em x também, tá? Então, nesse caso, o que tem embaixo desse 3? Tem um número 1, que está aqui. Então, eu vou multiplicar em x também, do mesmo jeito. Eu vou até copiar aqui de novo. Um jeito seria pegar essa equação e multiplicar ela em x. Lembrando que aqui embaixo tem o número 1. Aí, como é que ficaria essa expressão? 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes x dá x. Aí, como o aluno tem mania de fazer isso, ele vai escrever assim, 6 igual a x. 6 igual a x é a mesma coisa que x igual a 6, porque é a balança. É como se você olhasse a balança assim e depois olhasse ela assim. Não muda nada, tá? Só tá olhando a maneira como você tá olhando. Então, a minha sugestão, Alessandra, seria multiplicar em x, quando aparecer essa dúvida. Mas não é a única forma de resolver, tá? Então, por exemplo, vou pegar a mesma expressão que está ali. Opa. Você perguntou assim, eu não sei se eu passo esse x multiplicando, se eu passo somando, se eu passo dividindo. Um jeito seria multiplicar em x. Mas outro jeito seria o seguinte, esse termo todo, outro jeito seria pegar o número que está aqui embaixo, chegamos em x igual a 6, lembrem-se disso. Pegar o número que está aqui embaixo e pegar ele e passar para o outro lado. Não tem problema se a minha variável x ficar do lado direito da expressão. Vocês não precisam que a variável more do lado esquerdo da equação. Não tem necessidade. Talvez a sua dúvida, Alessandra, seja justamente porque o x tem que estar do lado esquerdo, não é? O x não tem que aparecer do lado esquerdo? É, porque, tipo assim, quando às vezes a gente está em física
E aí a gente tem que trazer aquela variável que está lá sempre do outro lado. Ela nunca está do lado de cá para facilitar a vida. Não precisa. É só olhar a balança do outro jeito, tá? Não tem problema. Mas vamos supor que você queira trazer o x para o outro lado. Um jeito, multiplica cruzado. Só que aí ele vai ficar dessa forma. Se o x estiver do lado direito, vai ficar dessa forma. Aí você primeiro resolve e depois troca esses dois caras de lugar. Não tem problema. 6 igual a x é a mesma coisa que x igual a 6. É a mesma coisa, igual. Tá? Igualzinho. Não é errado, não tá errado. Se você escrever assim na resposta, professor, dá errado, você manda vir falar comigo que isso tá certo. Tá? Não é porque o x precisa aparecer do lado direito, do lado esquerdo da igualdade. Isso não é verdade. Tá? Nesse caso, a minha sugestão é multiplica cruzado, vai ficar mais fácil. Mas, outro jeito seria, esse 2 que está multiplicando passa para lá, que está dividindo, perdão, passa para lá multiplicando. Então, vai ficar assim, 3 vezes 2 igual a x. Não resolve o seu problema, vai ficar 6 igual a x, tudo bem. Se 6 é igual a x, x igual a 6. É a mesma coisa, essas duas coisas são iguais. Tudo bem, professora, mas eu não quero esse x do lado esquerdo. Eu quero esse x, eu não quero do lado direito. Eu quero do lado esquerdo da igualdade, tá bom? Acho mais difícil fazer assim, mas tudo bem. Vamos no que vocês querem. X sobre 2. Como é que eu faço para esse x ir para o outro lado? Se essa expressão está do lado direito da igualdade, para eu poder trocar a expressão de lado, ela vai ter que trocar de sinal. Por quê? É a balança, tá desse lado. Eu vou precisar que não apareça mais nada desse lado. Então, eu vou ter que colocar essa expressão do outro lado da minha balança. Então, a sua pergunta, o que que faz? Muda o sinal. E aí vai ficar assim. 3 é 3 igual... Aqui do outro lado não vai sobrar nada, porque eu vou passar essa expressão para o lado esquerdo. Nada é a mesma coisa que zero lá do outro lado da igualdade. E esse x sobre 2 vai passar para cá na forma de fração ainda, só que com esse negativo. Daí eu acho pior ainda. Por quê? Como é que você vai manipular isso aqui? Alguém lembra? Como é que eu faço quando eu tenho uma soma, ou nesse caso uma subtração, que tem um número e uma fração? Alguém lembra das 3 letrinhas mágicas que a gente precisa utilizar? Isso aí é o mínimo múltiplo. Mínimo múltiplo comum. Então, você trocou, olha só, você trocou uma multiplicação cruzada, que é simples, só que te deu o x do lado direito da igualdade, que não tem problema, o x está do outro lado da igualdade, não tem problema, o x está do outro lado da igualdade. Por quê? Muitas vezes o aluno tenta, na hora de colocar esse x do outro lado, criando uma confusão para ele mesmo, tá? Então, isso acontece muito na prática. Ele dificulta um negócio que era fácil de resolver. Se for desse jeito que está aqui, primeira coisa, que é a pergunta que você fez. Esse x sobre 2 tem que passar para o outro lado com sinal trocado. Essa é a manipulação que a gente tem que fazer. Então, ali ficou, ele estava positivo de um lado, ficou negativo. E aí eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Não tem jeito. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 1 e 2, pessoal? 2. 2. Vai ficar 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. Menos 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes x é x. E do outro lado tem 0. Aí o que vai acontecer? Esse 2 que está embaixo, ele está dividindo, não está? O x está do lado direito, está do lado esquerdo, do jeito que vocês queriam. Que o x estivesse do lado esquerdo. Esse 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Perdão, o x que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes 0, essa é a operação que tem que fazer. Quanto que é 2 vezes 0? É 0. Qualquer número vezes 0 é 0. 6 menos x igual a 0. Olha só, olha a trabalheira que deu. Esse 6 está positivo, porque o meu objetivo é deixar o x sozinho do outro lado. Esse 6 está positivo, quando ele troca de lado, ele vai para o outro lado fazendo o quê?
negativo. E aí a desgraça aconteceu que nem ficou x, ficou menos x. E aí o que eu faço para me livrar desse menos aqui? Como é que vocês aprenderam a manipular uma equação quando tem esse menos x? Aí na nossa Vezes expressão. menos 1. Uma opção é fazer vezes menos 1, que é manter a igualdade equilibrada. E aí você vai ficar com x igual a 6. Gostei da luzinha. Fugiu um pouquinho do que eu tinha planejado para hoje, sim, mas a ideia é justamente tentar tirar a dúvida de vocês a partir do que a gente for discutindo lá no conteúdo. Aí eu queria que vocês me respondessem uma coisa. Eu já vou voltar para as minhas equações, porque isso aqui acabou discutindo coisas que vão aparecer naquelas 3 equações lá. Pessoal, ajudem aí a colega. Dessas 3, tá um pouquinho longe, mas eu vou lembrar. Multiplicação cruzada, o 2 passa para lá multiplicando, ou a mania de querer fazer o x aparecer do outro lado da igualdade. Qual das 3 formas vocês resolveriam essa equação? Qual das 3 formas vocês acham que é mais fácil de resolver? Cruzada. Convenceu, Alessandra? Não, agora eu vou começar a olhar para as letras na igualdade dessa forma, cruzada. Em x, tá? Não, nem compara. Então, assim, a multiplicação cruzada salva muito, porque ela evita de tirar mínimo, ela evita de você manipular uma expressão. Olha só o que aconteceu aqui embaixo. Teve que tirar mínimo, teve que multiplicar por 0 depois, teve que multiplicar por menos 1, tá? Então, tudo isso por quê? Porque a mania de querer colocar o x do outro lado da igualdade. Se você tiver uma expressão assim, sabe o que você pode fazer? Faz assim, ó, uma sugestão que vai funcionar. Vamos supor, deixa eu colocar aqui uma cor bem piscante. Faz assim, Alessandra, ó, e para todo mundo também. Cheguei na seguinte expressão, x sobre 2. Lembra que isso é uma balança? Troca de lado as coisas. Olha a balança de outro jeito. Certo? É a mesma coisa. O x está do lado que você queria, não tá? Agora, na sua expressão? Sim. O problema não era o x estar ali, não tem problema. Isso é uma balança equilibrada. Então, se você chegou lá na expressão toda em física, um monte de coisa, 3 igual a x sobre 2, inverte os dois de lugar. Ah, mas tem que trocar de sinal. Não, eu não estou operando a equação. Eu estou simplesmente olhando algo que estava assim, vou botar um cabelinho aqui para a pessoa, eu estava olhando a pessoa que está de costas, eu estou olhando ela de frente. Pronto. Só eu inverti a pessoa. Eu não operei, eu não usei operação básica, o 3 que estava do outro lado passou para o lado. Não, nada disso. Eu simplesmente mudei a maneira de enxergar a minha equação, colocando a variável do lado que eu acho que ela tem que estar. Ela não precisa estar lá. Mas se vocês se sentem mais confortáveis, vocês mudam a pessoa de lado e deu. Tá? É uma maneira bem mais fácil de evitar todo esse problema de querer colocar a variável do outro lado. Então, acho que isso é uma dica que pode servir aí para vocês. Se a variável está de um lado, se você puder, troca todo mundo de lugar. Tudo que estava na esquerda vai para a direita, só tem que tomar cuidado com manter e copiar certo, né, de uma linha para outra. Tudo que estava na esquerda vai para a direita e acabou o problema. Isso vai continuar sendo válido também, tá bom? Vamos lá para a equação? Meio que eu já discuti as coisas que eu queria mostrar aqui para vocês. Vamos resolver essas 3 equações, então. Vai acabar aparecendo tudo isso que a gente acabou de falar. Alguém resolveu a primeira? Que possa compartilhar agora qual foi o resultado dessa primeira equação? Eu. Sim? Deu quanto? 0. 0. Todo mundo chegou em 0? 0. Era justamente para lembrar o que a gente discutiu na aula de ontem. Então, olha só. Quando eu vou resolver essa equação, esse 2 que está somando, lembra da balança? Vai passar para o outro lado subtraindo. Então, 2 menos 2. Eu vou tentar destacar aqui o que está fazendo o papel de cada coisa. Então, esse cara veio para cá mudando de sinal. Agora eu tenho 3x. 2 menos 2 é 0. O 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo.
Se o 3 era positivo, vai passar para o outro lado dividindo positivo também, tá? Não troca o sinal, troca a operação. Se a operação é soma, vira subtração. Se a operação é multiplicação, vira divisão. Nesse caso, era justamente para lembrar o que a gente discutiu na aula de ontem. Quanto que é x vezes 0? Quanto que é 0 sobre 3? É 0. Aí era justamente para ver se vocês lembravam da aula de ontem. 0 em cima pode, 0 embaixo não. Se for 0 sobre 0 é indeterminado, aí vai depender do contexto se faz sentido ou não poder escrever 0 sobre 0. Essa segunda foi justamente para treinar essa história aí do querer colocar o x de todo jeito do lado esquerdo da equação. Quando eu falo meio indignada, é porque o que eu vejo de aluno na prova que quer passar esse x para o outro lado e aí não consegue resolver porque passou para o outro lado, tá? É por isso. Como sei que entre o x e o 2 está multiplicando? Eu não sei te explicar qual é a razão para isso. O que acontece é o seguinte, quando a gente tem, como que você sabe? Meio que tem que saber, é meio ruim responder assim, mas é mais ou menos isso. O que acontece é o seguinte, eu tenho 3 e tenho x. X, nesse caso, representa um número, só que eu ainda não sei quanto vale esse número, tá? Então, eu tenho esses dois caras. Então, eu tenho dois números diferentes. O 3 é um número e o x é outro número. Nesse caso, vamos supor que o x vale 5, tá? 3 e 5. É claro que... claro não, né? Mas quando a gente escreve assim, eu não estou representando o número 35, eu não estou representando os algarismos do número. Algarismos são os símbolos que a gente usa para escrever o número. É a diferença, por exemplo, entre palavra e letras. O número é a palavra. Os algarismos são as letras que a gente usa para escrever esse número. Então, o que acontece? Quando eu escrevo 3x, significa que esses dois números estão sendo operados. Ele não é um único número, ele está sendo operado. E aí, ali no meio, eu vou ter que ter alguma das operações básicas. As operações básicas são soma, subtração, multiplicação e divisão. Só que quando eu tenho dois números, só uma delas eu posso omitir. Eu não posso omitir um sinal de soma. Por exemplo, se eu tenho 3 mais x, necessariamente esse sinal de mais tem que vir escrito. Então, se na sua expressão tiver 3 e o x e eu quiser somar esses dois números, o sinal de mais tem que vir escrito na minha expressão. Se eu tiver 3 e x e eu estiver subtraindo esses dois números, tem que vir escrito. Na aula de ontem eu falei, eu posso omitir o sinal de mais quando o número for positivo. Sim, eu posso escrever 2 ou mais 2. O mais é o sinal do número. Esse mais não é o sinal do número, é o símbolo de somar dois elementos, somar dois números. Então, vamos supor, eu tenho 3 e x. Se tivesse um sinal de mais, esse sinal de mais teria que estar escrito necessariamente. Se tivesse um sinal de menos, o sinal de menos precisaria estar escrito necessariamente. Eu não posso omitir um sinal de menos quando eu estou resolvendo uma equação ou uma expressão matemática. Se tivesse um sinal de divisão, esse símbolo também teria que estar escrito. Poderia aparecer esse símbolo de divisão, ou essa barra que também representa divisão, ou 2 pontos. São 3 símbolos diferentes para representar a divisão. Então, eu olho 3 vezes x. Não é soma, porque teria que estar o sinal de mais. Não é subtração, porque teria que ter o sinal de menos. Não é divisão, porque teria que ter o sinal de divisão. A única operação que eu posso omitir entre dois números é a operação de multiplicação. Então, a sua pergunta, como é que eu sei que é multiplicação? Porque é a única opção possível. Se fosse soma, menos ou divisão, teria que estar escrito esse cara lá. Quando eu tenho 3 e x, eu posso representar a multiplicação por um x também, só que
vai ter um x do vezes e um x do x, daí pode confundir. Ou por um ponto, esses dois símbolos. Ou eu posso omitir o sinal. Então, na multiplicação, quando eu tenho um número e uma variável, eu posso omitir o sinal do ponto. Então, ficaria 3 vezes x com o xzinho no meio. Eu só não vou usar x, porque vai ficar x e x, aí pode confundir. Ou com ponto, ou eu poderia escrever assim, sem colocar nada. Então, como é que eu sei que é multiplicação? Por exclusão. Porque não pode ser mais, nem menos, nem dividir. Aí só sobra a multiplicação desses dois termos, tá? A sua pergunta é interessante pelo seguinte, você falou que faz tempo, né, que você tá fora. Ninguém coloca o ponto. Eu poderia colocar o ponto aqui, ó. Aqui, ó. Eu poderia colocar o ponto, mas nunca vai vir escrito. Vai estar sempre sem, vai estar sempre omitido. Então, quando tiver um número e uma variável e não tiver nada entre eles, você já sabe que é uma multiplicação. Tem que ser multiplicação, não tem outra opção que não seja essa, tá bom? Então, voltando aqui, deixa eu só fazer isso aqui, né? Uma dessas operações. Uma dessas operações. A única que eu posso omitir é a multiplicação, tá bom? Vamos para a segunda equação. Vocês resolveram essa? Quanto que deu essa segunda equação? 6. Sim? X igual a 6. X igual a 6? Isso? Quem aí não passou esse 3 para lá negativo? Quem não fez isso na hora de resolver a expressão? Alguém? Eu. Tá bom. Vocês fizeram? Tiago, você passou o 2 para lá? O 2x para o outro lado? Algum motivo para isso? Foi só porque eu falei que o x não precisava morar naquele lado da equação? Teve alguma razão especial para você passar o 2 para o outro lado para ficar positivo? É isso que vocês precisam lembrar, tá? Eu acertei, mas às vezes eu erro. Então, o que é a minha sugestão? O x não precisa morar do lado esquerdo da igualdade. Não precisa, não precisa, não precisa. O mais importante, e é o que eu sugiro, é você ver de que lado que o x ficaria positivo, porque positivo é menos provável de dar pepino. Então, o que acontece? A maior parte dos alunos vai fazer o seguinte, vai resolver essa equação pegando. Meu objetivo é deixar o x sozinho, certo? Então, eu vou juntar todo mundo que é x de um lado, não precisa ser o esquerdo, mas pode ser, e tudo que for número do outro. Então, esse 3x, como ele está positivo do lado de lá, eu estou omitindo o sinal de mais desse termo todo, mas ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, esse termo passou para o outro lado negativo. E o meu objetivo, como é deixar variável de um lado e número do outro, é que esse 5 positivo passe para lá mudando o sinal. Então, o menos 1 já morava do lado direito, o 5 que está positivo passou para lá negativo. Então, esse cara passou para cá negativo. O que vai acontecer? Eu imagino que a maioria fez isso. Quando vocês fizeram isso, vocês vão ganhar aqui o tal do menos x. Menos x igual a menos 6. E aí, como é que eu faço quando eu tenho uma variável negativa? Do lado ali, a minha variável, a variável que eu quero descobrir o valor dela, está negativa. A minha sugestão é multiplicar por menos 1. Tá? Eu acho que é a maneira menos provável de vocês errarem. Eu posso fazer várias manipulações com a equação, desde que eu faça isso dos dois lados. Então, a gente diz que a gente vai multiplicar por menos 1. Dos dois lados da equação, do lado de cá e do lado de lá. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu mudo o sinal de todo mundo. Então, aqui eu vou mudar o sinal do x que estava negativo e o x vai ficar positivo. X positivo, o 6 que estava negativo ficou positivo. Então, cheguei aí na minha solução, que foi o que vocês colocaram ali. O colega sugeriu. Fala, Alessandra. Quando eu faço assim, que o x vai ficar nessa situação, eu levei o
o menos 1 para o lado de cá, dividindo. Dividindo, também pode ser. Também pode ser. Aí, digamos que se fosse aqui menos 2, eu levaria o menos 2 dividindo, né? Isso, exatamente. Também é uma possível estratégia que eu vou falar no exemplo de baixo ali. Esse menos que está multiplicando x, ele também pode ser visto, também mais uma coisa que fica implícita na equação, ele também pode ser visto como sendo menos 1 vezes o x. E aí sim, você pode pegar esse menos 1, que está multiplicando, ele não está escrito dessa forma, mas menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x, e esse menos 1 que está multiplicando passa para o outro lado negativo. Por que eu vou sugerir que quem tem dúvida nisso, multiplique por menos 1? Porque aí vai surgir a dúvida que a colega pensou antes. Tá, esse menos vai passar dividindo, mas ele vai ficar positivo ou negativo? Então, é só por isso que eu não vou passar desse jeito, tá, Alessandra? Porque eu conversei aqui, dei uma olhada, isso pode gerar dúvida se esse número vai passar para lá positivo ou negativo. Ele vai passar negativo, porque o oposto da multiplicação é a divisão, tá certo que você fez, tá? Mas eu acho que pode gerar mais problemas do que ajudar. Mas se você resolve pegando esse menos 1 e passando dividindo, não tem problema nenhum. Uhum. Bom? Não tem problema nenhum. O colega comentou assim, eu passei o 2 para lá. Eu faria isso também. Justamente para evitar esse problema aqui, ó. Que aparecesse um negócio negativo. Então, uma sugestão é, naquela história de tentar se livrar das correias do x ficar preso do lado esquerdo, eu pegaria esse 2 e passaria ele para o outro lado. Porque aí eu vou ficar com o x, tudo bem, do lado direito, mais positivo. Então, eu vou resolver desse jeito. Como é que ficaria isso? 3x, esse termo está positivo, passa para lá negativo. O 5 já mora desse lado, então ele continua igualzinho, ele ali bonitinho. E o menos 1, que está negativo, troca de lado, positivo. E aí, como é que vai ficar? Do lado de cá, 6, positivo, que eu posso omitir o sinal. E do lado de cá, um xizinho lindo, maravilhoso, sem sinal, sem nada. Aí você pega a criatura que você está olhando de costas e ajeita ela. E aí você coloca que x igual a 6, que tá certo também, é igual. É igual, mesma coisa, tá? 6 igual a x é a mesma coisa que x igual a 6. Certo? Então, a sugestão do colega, eu faria isso. Sempre que possível, se você conseguir visualizar, se eu deixar o x desse lado, ele fica positivo. Isso ajuda, tá? Se não tiver solução, aí a gente multiplica por menos 1, ou então pega esse menos 1 que está multiplicando e passa ele fazendo a operação contrária, que é a divisão. Certo? Esse exemplo C era justamente para falar sobre isso. Então, se tem menos x, multiplica por menos 1. Essa é uma opção. Esse item C, alguém conseguiu resolver? Deu tempo? Eu. Vocês chegaram. Quanto que deu? Menos 2. Deu 3. Vamos ver. O do Douglas deu 3, apareceu 2, apareceu menos 2. Não Menos foi 2. consenso. Você... Tá, alguém disse que errou, menos 2, deu uma 3, ó. Alguém mais achou 3 também. Vamos ver o que vai dar, então. Vamos ver. Alguém resolveu deixando... Alguém que não seja o Thiago, porque de repente ele já tentou isso. Alguém mais não passou o 3 para o outro lado? Alguém se atreveu a deixar esse 3 do lado direito da igualdade? Sim. Eu deixei. Eu deixei. Esse 3 aqui só unifiquei os números do outro lado. Então, as opções seriam: ou passa o 3 para o lado contrário, ou deixa o 3 do outro lado, ou inverte tudo, como eu falei, lembra? Dá para inverter tudo de lugar. Então, já que vocês estão nessa onda, vamos nessa onda aí da tal da equação do primeiro grau. O jeito que eu acho que os alunos fariam esse cálculo seria o seguinte, seria pegar esse coitado do 3 que está aqui, passar para ele negativo lá. O 12 já mora do outro lado do igual, então repete o 12, que está positivo, vou até colocar o sinal dele de novo, o 12 está positivo. E o 6 que está desse lado, troca de lado. Deixa eu colocar assim. O 6 que está positivo do lado esquerdo vai passar para o outro lado negativo.
certo? Esse é o jeito que eu acho que a maioria faria. Eu passei o 3 para o outro lado. Então, tá. Vai ficar menos 3x, 12 menos 6 dá 6. Aí que tá o pepino que eu falei para vocês. Qual é o número que está multiplicando o meu x? Nesse caso aí, o número que está multiplicando o x é o menos 3. Então, pega esse menos que está problemático, manda ele para o outro lado junto. Não precisa deixar ele ali, tá? Enxerga esse número todo que está multiplicando o x como um menos 3, como um número negativo menos 3. Só que ele está multiplicando. Quando eu estou na minha balança, algo que está multiplicando, que não aparece o ponto, né? O ponto está omisso ali, mas aqui existe uma multiplicação. Eu vou passar para o outro lado fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Portanto, eu vou ficar com x igual a 6 dividido por menos 3. 6 positivo dividido por 3 negativo. Quando eu divido números com sinais diferentes, o sinal fica negativo. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, a solução dessa equação aí é x igual a 2. Esse é um jeito. Quem fez desse jeito aqui que eu acabei de resolver? Pode ser que você tenha errado alguma conta, alguma coisa assim, tá? Então, essa é uma maneira que eu vejo os alunos resolvendo, porque tem aquela coisa do 3x ficar lá do outro lado, tá? Fez, mas fez errado. Estamos aqui para corrigir, para aprender. Um outro jeito que eu faria seria deixa o x do lado que está na igualdade. Então, essa expressão aqui ficaria, né? Ela é assim, vou só copiar ela aqui. Deixo o 3x ali. Esse 12, no objetivo de deixar a variável sozinha de algum lado da equação, esse 12 está positivo, passa para o outro lado negativo, igual a 3x. 12 menos 6 6 menos 12 é menos 6, igual a 3x. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Menos 6 dividido por 3 igual a x. X igual a quanto? X igual a menos 2. Ah, não gosto de deixar assim. Tudo bem, então escreve do outro jeito. Mas está certo. Isso aqui está certo, assim como isso aqui está certo. Tá? Só foi uma opção de deixar. O resultado é o mesmo, tá? Uma outra forma de calcular. Ou então, já que eu sugeri isso para vocês antes, eu vou fazer. Estão vendo aqui a balancinha equilibrada? O x está do lado que a gente não gosta, que vocês não gostam. Então, o que eu faço? Qual foi a sugestão que eu dei antes ali? O x está do lado que eu não quero. O que eu posso fazer? Enxergar a criatura de frente, ao invés de estar enxergando ela de costas. Então, simplesmente escreve 3x mais 12 igual a 6. Pronto, seus problemas acabaram. Certo? É a mesma equação, ela só está escrita de outro jeito. Mas é a mesma, não precisa trocar sinal, não precisa operar, nada. É simplesmente enxergar isso de outra forma, tá? E aí, eu tenho 3x igual a 6 menos 12, 3x igual a menos 6, x igual a 6 negativo dividido por 3, x igual a menos 2. Pronto. Mesma resposta, tá? Qual estratégia vocês acham que vão tentar fazer de agora em diante? Vão continuar deixando o x de um lado ou de vez em quando vão pensar assim, acho que eu posso resolver virando a criatura de costas, em vez de trabalhar de costas, trabalhar com ela de frente, tá? É uma sugestão. Evita aquela história do menos, evita de você ter que tirar mínimo múltiplo comum, só enxergar essa equação de outro jeito, tá? Então, Alessandro, a sua pergunta, o que faz quando o x estiver do outro lado da equação? Isso. Escreve de outro jeito. Tá? Acho que é a forma mais fácil de poder manipular e que não precisa trocar sinal. Só tomem cuidado para copiar certo, pelo menos, né? Se vocês copiarem errado, daí não adianta nada. Ô, professora, aí até agora a senhora falou bastante coisa. Agora, quando diz que é para copiar igual, aí já ativou muita coisa de aluno, já pediu demais isso. Sim. Isso eu falo, quem é meu aluno de geometria analítica aí vai confirmar, que antes de vocês saírem, isso para qualquer disciplina, tá?
antes de vocês saírem resolvendo a questão da prova ou resolvendo a questão do trabalho, perde um tempinho, 30 segundos, 10 segundos, para conferir se você copiou as coisas do enunciado certo, tá? Por quê? Porque às vezes o professor colocou os números para que a conta corra de um jeito que as equações que vão aparecer, os números que vão aparecer, tenham um certo formato, sejam inteiros, dê para tirar raiz, sejam positivos. Então, se vocês copiam errado, tudo aquilo que o professor pensou com relação à questão se perde. Porque aí o número já vai ser outro, a conta já vai ser outra. Simplesmente porque você não fez nenhuma conta errada. Você simplesmente copiou errado. Então, esse tempinho de você revisar, antes de começar a resolver, se você copiou o enunciado certo, seja na hora de fazer uma programação, na hora de montar um código, revisa o enunciado, vê se você copiou certo. Porque muitas vezes o aluno acaba criando confusões ali dentro da resolução, justamente porque ele copiou um cara que era mais, ele copiou menos. Era uma divisão, ele esqueceu de copiar um termo, tá? Então, esse tempinho de revisar se você começou certo, nossa, às vezes é o que salva uma resolução de uma questão. Tá? Então, uma sugestão, sempre revisa, os meus alunos percebem isso. Às vezes eu copio de uma página para outra, eu volto e vejo, não, realmente não, é isso mesmo que eu copiei certo. Tá? Então, vale a pena fazer isso. Bom, acabou tomando quase toda a nossa aula de hoje, essa conversa de equações, mas tudo bem, eu acho que é importante eu destacar aí alguns conhecimentos que é justamente nessa parte, na hora de resolver uma equação, que aparece aquela divisão, aquele número negativo que eu tenho que trabalhar. Tá? Então, as operações têm inversos uma da outra, e quando a gente resolve a equação, a gente tem que usar esses inversos. Vocês querem fazer um intervalinho? 5 minutinhos para tomar água, ou posso continuar? O que vocês acham? Podem ser sinceros, se vocês quiserem fazer um intervalo, eu faço. Vai descontar 5 minutos no final ou não? Não. É porque a ideia é para ser mais tranquilo, assim. Então, se vocês quiserem tomar uma água, vocês levantam e vão dar uma volta. É que a internet vai cair a 1h45, entendeu? Então, a gente pode tocar direto. Então, quem se manifestou, eu vou seguir, tá? E aí a gente vai conversando. Por que eu queria seguir e não fazer esse intervalo hoje? Porque o nosso próximo tópico é sobre expressões numéricas. O que é expressão numérica? É quando a gente pega tudo aquilo que a gente viu, só com números por enquanto, tá? Eu fiz um parênteses ali para falar das equações, e a gente mistura tudo. Então, eu vou fazer as 4 operações básicas, tudo junto, com vários números ao mesmo tempo. Isso chama-se expressão numérica. Para resolver uma expressão numérica, a gente vai precisar continuar usando aquelas propriedades de sinal. Se eu multiplico 2 números negativos, o sinal fica positivo, aquela coisa toda. Só que a gente vai ter que resolver isso numa certa ordem. Porque não é toda a ordem que eu penso na minha cabeça que faz sentido matematicamente quando eu resolvo uma sequência de operações que nada mais é aqui do que a nossa expressão numérica. Então, isso aqui meio que tá no imaginário da gente, a gente aprende isso na escola, mas eu queria bater na tecla de algumas coisas que eu percebo quando os alunos estão diante de uma expressão numérica. E por que isso é importante? Porque depois vão vir expressões algébricas, como essas coisas que a gente acabou de falar aqui. Tá? Manipulações, imagina que você tem só assim, manipulações de expressões que envolvem soma, subtração, multiplicação e divisão, mas também envolve variável. Então, a expressão numérica é um passo para a gente poder resolver coisas envolvendo essa variável, que são expressões algébricas. Então, eu quero falar dessas expressões numéricas e garanto aí que vocês lembram bastante coisa. Então, a expressão numérica é composta por vários cálculos que devem ser resolvidos sucessivamente, mas não é de qualquer jeito. A gente tem que seguir algumas regras, principalmente com relação à prioridade de cálculos. Então, alguns cálculos, quando eu vou fazer várias operações ao mesmo tempo, alguns cálculos são prioritários com relação aos outros. Para definir essa prioridade, a gente vai falar daqui a pouquinho, garanto que vocês já lembram aí de alguma coisa, tá? Com relação à expressão numérica. Mas além de prioridade com relação às operações, a gente consegue usar uns símbolos justamente para tentar definir outros tipos de prioridade também dentro da minha expressão.
Esses símbolos são os parênteses, os colchetes e as chaves. Posso usar só parênteses, professora? Pode, mas aí quando você começa a fazer isso aqui, se você só usar parênteses, aí começa a dar... Aqui eu ainda fiz um pouquinho de tamanho diferente, mas vou colocar assim, que é pior ainda. Você não sabe mais onde fecha, onde abre, você não sabe quem começa quem, tá? O pessoal da programação aí, parênteses e colchete faz parte da vida da programação. Então, eu posso usar só parênteses se você quiser. Se você não quiser usar o colchete, não sei desenhar a chave, minha letra fica medonha com essa chave. Usa só parênteses. Mas a gente tem esses 3 símbolos de prioridade só para a gente saber onde abre e onde fecha, tá? Não é porque o colchete tem um papel diferente do parênteses. Não, aqui na expressão numérica eles têm o mesmo papel, a mesma função. Definir quem vai ser calculado. Só que quando eu uso esses símbolos, eu consigo definir ordens de prioridade usando símbolos diferentes. Então, a gente tem parênteses, o colchete e a chave, e a prioridade é exatamente essa que apareceu. Primeiro parênteses, depois colchete, depois chave. Quando a gente junta esses símbolos e as operações, a gente tem essa sequência que está aqui. Então, eu resolvo o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes, depois o que está dentro das chaves, e quando eu vou olhar as operações dentro desses espaços que esses símbolos delimitam, eu vou ter que resolver, primeiro, multiplicação e divisão, e depois adições e subtrações. Então, primeiro eu vou fazer as multiplicações e as divisões, e depois só as adições e as subtrações. Só que aqui tem uma coisa muito importante que até quem participou do curso do semestre passado me falou, e eu perguntei na turma de hoje de manhã, também é dúvida com relação a isso. O que acontece se eu estiver dentro de uma expressão numérica, onde eu estiver na mesma classe de prioridade? Por exemplo, se eu tiver uma multiplicação e uma divisão, essas duas operações estão dentro da mesma classe. Então, como é que eu decido quem eu vou fazer primeiro? Eu decido olhando isso aqui, na ordem com que elas aparecem. Na ordem com que elas aparecem. O que significa isso? Como que a gente lê em português? A gente lê, eu vou até destacar em vermelho aqui para ficar bem destacado aí para vocês. A gente lê em português da esquerda para a direita. Então, toda vez que eu tiver operações que estão dentro da mesma classe de prioridade, ou seja, uma multiplicação e uma divisão concorrendo, ou uma adição e uma subtração concorrendo, pode até estar na ordem trocada, eu vou resolver na ordem que aparece da esquerda para a direita. Então, como é que eu resolveria essa expressão que está aí na tela de vocês? Deixa eu colocar aqui embaixo. 2 vezes 3 é 6, dividido por 2 é 3. Isso aqui. Eu resolveria na ordem que aparece. Então, como a colega comentou, eu faço a que vem primeiro. A que vem primeiro da esquerda para a direita, certo? Primeiro tem sentido, tem que definir um lado, né? Marta? A que vem primeiro, começando daqui, né? Da esquerda. Isso? Sim. Então, é a que vem primeiro nesse sentido, da esquerda para a direita. A que vem primeiro da maneira como a gente lê, que é da esquerda para a direita. Só para vocês saberem, mesmo que eu estiver num país que a língua é lida ao contrário, a matemática não muda. Eu continuo resolvendo expressões da esquerda para a direita, tá? Então, mesmo que eu estivesse num país onde eu leria ao contrário, eu sempre resolvo da esquerda para a direita. Então, nesse caso, qual é a operação que eu resolveria primeiro, apesar de não ter parênteses nenhum? 2 vezes 3, 2 vezes 3 é 6, e aí eu dividiria esse 6 por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, eu primeiro resolveria essa parte aqui da minha expressão. Se tivesse assim, por exemplo, deixa eu copiar aqui um carinha. Onde é que eu tinha colocado? Aqui.
4 dividido por 2 vezes 3. Quanto que dá essa expressão? Dá 2, 2 vezes 3, 6. 4 dividido por 2 é 2. Vezes 3, 6. 6. A colega está dizendo que dá 6. Vocês concordam? Que dá 6 essa operação? Essa aqui. Então, eu estou dentro da mesma ordem de prioridade. Eu tenho uma divisão e eu tenho uma multiplicação. Então, eu não estou em degraus diferentes. Eu estou no mesmo degrau, no mesmo nível de prioridade. Vai dar 6. Por quê? Porque eu vou resolver primeiro esse cara aqui, a primeira conta que apareceu. Então, a primeira conta que apareceu foi 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Vezes 3, 2 vezes 3 é 6. Só para vocês verem o que aconteceria, eu vou até colocar assim, errado. 4 dividido por 2 vezes 3. Quanto que daria essa expressão se eu resolvesse essa parte aqui primeiro? Tá? É justamente para vocês verem que importa a ordem que eu resolvo. Se eu fizer esse 2 vezes 3 primeiro, vai ficar 4 dividido, 2 vezes 3 é 6. 4 dividido por 6. 4 dividido por 6 não vai dar um número redondinho. Mas posso trocar aqui, de repente, por 8. Assim. Não, também vai dar errado. Vou deixar o 3 de antes, espera. Deixa o 3, prova. Vou deixar o 3. Vou deixar o 3. Vai dar 6. 4 dividido por 6, eu poderia simplificar, daria 2 terços. Tá? Simplificando, dividido em cima e embaixo por 2. A questão é, eu escolhi aqui o número, acabou dando uma fração, mas não tem problema também, fração é número assim como todo mundo, que de uma maneira deu 6 e da outra deu 2 terços. Ah, qual delas está certa? As duas estão certas? Depende? Não. A vermelha está errada. Tá? Não está certa. Por quê? Porque você precisa resolver na ordem com que essas operações aparecem. Então, o que os alunos comentam para mim é que muitas vezes eles aprendem que tem que resolver primeiro a multiplicação. Quando você tem multiplicação e divisão, não, é na ordem que aparece. Tá? Então, não é que as duas respostas estão certas, não. Isso aqui não está certo. Tá? Então, depende sim da ordem que eu coloco. Só para vocês verem como a calculadora de vocês é esperta, isso está programado na sua calculadora. Então, eu vou fazer essa conta lá na minha calculadora. 4 dividido por 2 vezes 3. Vamos ver se vai dar 6 ou se vai dar 2 sobre 3. Então, eu vou abrir aqui a minha calculadora, que eu tenho um aplicativo aqui de calculadora, e vou fazer essa conta. 4 dividido por 2 vezes 3. O que a calculadora respondeu ali no visor aí que está aparecendo? Ela respondeu 6. Então, ela não fez primeiro a multiplicação que estava ali. Ela fez as operações na ordem que aparece, porque ela sabe que essa é a maneira correta da gente resolver uma expressão quando a gente tem operações que estão dentro do mesmo nível de prioridade. Nesse caso, divisão e multiplicação estão no mesmo nível, então eu vou resolver na ordem que aparece. Aqui vem primeiro, né? Outro modo de falar. Tá? Então, quando eu vou resolver uma expressão numérica, o que eu preciso lembrar é que eu tenho esses níveis de prioridade e quando eu estou dentro de um mesmo nível de prioridade, eu vou resolver a operação que aparece primeiro, tá? Multiplicação e divisão é um nível, é o nível 4, digamos assim. Adição e multiplicação, adição e subtração é o nível 5, vem depois da multiplicação e da divisão. E uma última observação para a gente poder fazer exemplos é o seguinte: quando a gente tiver um sinal de negativo na frente do parênteses, ou do colchete, ou da chave, a gente vai inverter o sinal do resultado final da minha expressão. Isso vai aparecer bastante quando a gente está resolvendo expressões numéricas, tá? E aparece também quando a gente resolve equações. Então, por exemplo, se eu tiver lá na hora de resolver a minha expressão, algo assim, menos, e aqui dentro da operação sobrou um mais 2. Ou um 2 só. Isso significa que eu posso tirar o parênteses, porque dentro só tem um número, só que eu vou trocar o sinal. Lembra? Um menos fora e um mais dentro se transforma em um menos 2. Nesse caso, 2, né? Porque o número é 2.
Se eu tiver um menos fora e dentro do meu parênteses, ou dentro do colchete, ou dentro da chave, vou até usar outro símbolo aqui, tiver um menos dentro e um menos fora, a gente viu ontem que menos dentro com menos fora, você está mudando o sinal do número. Então, esse menos 2 negativo passa a ser 2 positivo. Então, esse tipo de organização, onde a gente tem um sinal apenas na frente do número, vai aparecer também. Para quem lembra, esse sinal na frente do parênteses, ele nada mais é do que o número 1 multiplicado ali na frente, tá? Só que pelo mesmo motivo ali que eu comentei antes do colega, a gente não escreve nem o 1, nem o vezes, a gente coloca só o menos, mas ele está dizendo a mesma coisa. Então, aqui, quando eu escrevo menos e o mais 2 positivo dentro, isso é a mesma coisa que escrever menos 1 vezes esse 2 positivo, só que o menos 1 e o vezes a gente omite, tá? Mas é a mesma coisa. Aí eu também estou omitindo uma parte da minha expressão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver exemplo, tá? Aqui tem 3 expressõezinhas. Então, eu gostaria que vocês tentassem resolver essas duas. E aí, eu vou deixar mais algumas expressões para vocês resolverem de hoje para amanhã. E eu gostaria muito, muito, muito que vocês tentassem resolver essas expressões, tá? Então, resolvam para mim o item A e o item B. Lembrando do quê? Mas isso não era para ser ontem. Tá... Desliga o seu áudio, Alessandra. A gente não fez ontem? Essa não. Tem certeza? Ou era para fazer, quem quisesse era para fazer? Era outro exercício, era aquele... É que você tem feito, provavelmente, já. Não, não, senhora, não tenho feito, não. Não copiei o material do curso passado, não. Mas eu acho que esse daqui, a Pro deixou no final para a gente, são 3, A, B e C, não é? É. Uhum. Das não, expressões, se você fez, quem quisesse fazer, poderia fazer se soubesse, alguma coisa assim. Pode ser que eu tenha falado isso. Então tá. Tá? Mas, já que vocês fizeram, beleza, por enquanto não coloca a resposta. Quem não fez, pode tentar fazer esses 2 itens que estão aí, por favor? Aí depois a gente compartilha as respostas, tá, Alessandra? Eu fiz aquela lista que estava lá no site. Aquela lista com um monte de exercício. Isso? Ok, sem problema nenhum. É para treinar. Justamente é para treinar. Aquela lista lá, você pode fazer ela à vontade para treinar aí a parte de matemática básica. Você queria que eu ajudasse em alguma questão que não deu certo lá? Não, foi bem de boa, assim, teve umas que eu me confundi, mas foi bem específica. Depois que eu me toquei que foi só baboseira minha, sabe? Não tava complicado. Tá. Não tem problema. A ideia, pessoal, é justamente assim, ó. Eu deixei aquele material todo em branco lá, justamente para quem quiser pegar o material e ir resolvendo, vai com tudo, faz, tá? Justamente porque quanto mais vocês treinarem, melhor. Então, se quiser pegar aquelas notas de aula que são essas aqui e fazer, perfeito, vai funcionar também, vai dar para treinar bastante. Quem quiser pegar a lista e ir fazendo a lista, melhor ainda, vai treinar também, tá? Mas, a princípio, eu não tinha pensado que eu tinha deixado essas aqui para vocês resolverem, tá? Então, eu vou resolver a primeira aqui das equações, depois vocês vão resolver a segunda, e aí eu vou deixar as outras para amanhã. Quem já fez, já tá feito. Caso contrário, vocês fazem para amanhã. Pode ser? Assim? Faço a primeira. Sim. Vocês fazem a B. E aí, para a aula de amanhã, eu deixo as outras que estão aqui. Eu mostro para vocês as outras equações. Então, vamos lá. O que eu preciso lembrar para resolver uma expressão numérica? Das ordens de prioridade. Então, parênteses, chave, colchete. Eu sempre confundo. Colchete, chave, multiplicação ou divisão, soma ou subtração na ordem com que elas aparecem. Tá? Vou até botar uma seta para lembrar disso. Então, aqui nesse caso, eu tenho esse parênteses. Dentro do parênteses, só tenho uma operação, que é uma soma. Então, não tem concorrência com outras operações. Todo o restante eu vou copiar, porque eu não consigo resolver mais nada aqui. Tudo que está aí depende do que está dentro do parênteses. Então, 2 que multiplica 2 menos 3 mais 2
é 5, né? 5. Então, resolvi o que está dentro. Estão vendo que eu não coloquei o parênteses de novo? Eu poderia colocar, se vocês quiserem, eu posso colocar o parênteses assim. Mas não tem necessidade, porque sobrou só aquele número. Então, eu já fiz aquela história de pegar o menos, que estava na frente, e trocar o sinal do resultado que estava ali. Então, eu já fiz isso aqui direto. Professor, eu preciso fazer todos os passos que a professora está fazendo? Não, eu estou colocando passo a passo para ajudar aqueles que têm alguma dificuldade um pouco maior, tá? Mas eu poderia fazer direto daqui para cá, sem problema nenhum. Então, agora, dentro do meu colchete, eu tenho 2 subtrações. Eu vou fazer elas na ordem que elas aparecem, resolvendo aí cada uma delas. Vou fazer isso num passo só, eu consigo fazer essa conta num passo só. Então, eu vou ter menos, e aqui dentro eu vou ter 2 menos 5. Quanto que dá essa expressão aqui? 2 menos 5 dá menos 3. Esse menos 3 está subtraindo menos 1. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Todo mundo concorda que aí dentro vai sair um menos 4? Ou alguém ficou na dúvida? Sim. 2 unidades positivas, 6 negativas. Vai sobrar um menos 4. Só que tinha um menos fora, certo? Então, agora eu vou lá catar aquele menos de fora. Menos fora com menos de dentro vai ficar mais 2 mais 4 igual a 6. Professora, posso escrever isso um do lado do outro? Pode, colocando igualdades. Isso não é uma equação, porque o que você recebeu no início foi isso aqui. A igualdade é só uma forma de você dizer, ó, isso aqui, se eu manipular com as regras corretas, eu posso escrever desse jeito. Isso aqui, se eu manipular mais um pouquinho, vira isso aqui. Isso aqui, se manipular mais um pouquinho, vira 6 lá no final, tá? Então, eu poderia, sim, ao invés de fazer um embaixo do outro, ir fazendo um do ladinho do outro, colocando iguais, tá? Isso também pode ser uma outra forma de representar equações. Então, uma coisa está levando a outra aí na resolução da minha equação. Mas a gente costuma resolver uma embaixo da outra, tá? Mas eu poderia fazer assim também com uma tripinha assim, um depois do outro. Aí fica a critério aí do freguês. Freguês. Item B. Vamos ver se vocês conseguem fazer para mim esse item B. Lembra da ordem de prioridade? Já volto ali, um segundo. Aqui. Quem resolver pode colocar no chat aí, porque acho que vai ser meio difícil influenciar os colegas. Quem já resolveu pode colocar no chat quanto que chegou. E eu adoro quando acontece isso. Que dá um monte de respostas diferentes, porque aí eu vejo o que vocês erraram, o que está conduzindo a resposta. Então, letra errada, tá? Então, alguém já se corrigiu. Apareceu o 11, não é o... Tá, o 11 tá ainda. 12, 12, 12, menos 4. Deu problemas aí. Quem mais? Alguém mais se arrisca? 12. Eita, agora apareceu 4 também. 12. Tá, acho que tá dividido aí, galera. No BBB tinha um esqueminha de enquete. Era legal de fazer aquele negócio. Bom, então vamos ver que... Vamos resolver para ver se isso vai dar 4 menos 4 ou 12, certo? Então, o que a gente tem que lembrar das ordens de prioridade? O que é prioritário nessa conta? Esse cara aqui. Tá? Então, é isso que eu vou resolver primeiro. Porém, dentro desse parênteses, tenho 2 operações. Uma operação de subtração e uma operação de divisão. Qual delas eu vou resolver primeiro, pessoal? Que talvez seja aí que pode ter acontecido o problema. Eu vou resolver 2 menos 4 ou vou resolver 4 dividido por 2? 4 dividido por 2. Ah, mas não tem que resolver na ordem que aparece? Não, só quando a gente estiver no mesmo nível. Esses 2 caras estão em degraus diferentes. Então, vou fazer 4 dividido por 2. Vou copiar todo o resto, porque nesse passo eu não tenho nada que não dependa desse negócio interno. Tá? Então, vou ter que copiar todo mundo aqui. Não tem jeito.
Não tem problema se sua chave fica feia. Eu sou professora de matemática, formada em matemática, minha chave é medonha e vamos lá, vida que segue. 4 dividido por 2 é 2. Copiei o parênteses, copiei o cochete, copiei o 8, copiei a chave. Sora, por que você não se livrou desse parênteses ainda? Porque eu ainda não sei se eu posso, tá? Ali dentro. Agora eu tô nesse nível, porque eu ainda tenho o meu parênteses prioritário. Quanto que dá 2 menos 2, pessoal? 2 menos 2 dá 0, certo? Quem é meu aluno já sabe que aqui dá para copiar uma coisa na outra. Então, esse negócio todo aqui ficou 0. Zerinho. Agora eu tenho parênteses, não tenho mais, sumiu. O mais que estava fora continuou, 0, eu posso botar 0 mais, 0 menos, tanto faz, aqui eu vou deixar positivo. Agora, o meu nível de prioridade é o colchete. Quanto que é 1 mais 0? Quanto que dá o que está dentro do parênteses? 1. Então, esse cara todo vai aparecer aqui embaixo, substituindo isso aqui tudo por 1. Opa. 1 mais 8. Deixa eu fazer o seguinte, só para vocês se certificarem. Esse negócio todo aqui, ó, percebam que eu estou pegando, inclusive, o cochete, deu 1. Então, ali embaixo eu não preciso colocar menos, cochete, 1, fecha cochete, aquela coisa toda. Eu posso direto colocar o número 1 e faltou fechar a minha chave. Agora, 2, quanto que vai dar o que está dentro da chave? 8 e 3 dá 11. 11 menos 1 dá 10. Dá 10. Então, dá 10 positivo. 2 mais 10 dá 12. Vou ter que espremer um pouquinho. Quem colocou aí que deu 4 ou menos 4? Encontrou o que errou na hora de resolver a resolução? Porque isso é tão importante quanto resolver. É saber verificar onde vocês erraram, tá? Então, quem chegou no 4 ou menos 4, viu o que errou? Sim? Alguém pode me dizer o que foi? Peraí, deixa eu tentar fazer uns chutes. Foi aqui? Ou acho que só aí que pode dar problema. Foi nesse passo 1 ou foi em alguma das somas ali dentro? Qual foi o problema que se chegar em 4 menos 4? Que várias pessoas colocaram o mesmo resultado. Eu fiquei meio intrigada. Aonde que foi que vocês erraram aí na hora de resolver a expressão? Foi na hora de resolver... Deixa eu ver se isso aqui vai dar. 4 menos 4 menos 2 dá 0. Não consegui ver ainda como é que deu menos 4 e 4. Como é que vocês conseguiram fazer aparecer 4 no resultado? 2, 8... Alguém pode me dizer? Sem vergonha, só para eu entender qual é o erro que pode acontecer que está levando vocês a fazerem isso. Não? Ninguém? Ninguém se arrisca? Vocês estão me ouvindo ainda? Porque tem algumas pessoas caíram. Sim? Sim, Pro. Então tá, então tudo bem. Ninguém quer chutar, tudo bem. O importante é que vocês verifiquem onde vocês encontraram o erro. Tá bom? Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar, para quem ainda não fez, esse item C, tá? Eu vou disponibilizar daqui a pouquinho lá no site essas notas de aula. Para a aula de amanhã, eu gostaria muito, muito, muito que vocês tentassem fazer esses exercícios de fixação. São 10 expressõezinhas numéricas. Começa com expressões mais simples e aí vai dificultando à medida que vai aparecendo algumas coisas. E aí, na aula de amanhã, a gente corrige. Então, eu vou dizer, quanto que deu o item A? Se a maioria conseguir chegar no resultado, ou se alguém dizer, professora, pode fazer esse? Eu fiquei com dúvida nesse passo. Aí, eu faço alguns desses 10, tá? Tem algumas páginas porque tem esse espaçamento, tá? Mas são 10 itens, não é nada muito longo. É só porque eu deixo bastante espaço, porque eu escrevo e falo bastante. Combinado? Vocês podem fazer isso para amanhã para mim? Eu queria usar esses 5 minutinhos até o final da nossa aula para colocar umas coisinhas que aparecem aí na internet. Quando a gente fala de expressão numérica, essas regras de prioridade estão associadas a essas brincadeirinhas que aparecem aí no Facebook, no Instagram, aí na rede social que vocês costumam usar.
Vocês já viram figurinhas como essa aqui? Odeio isso, eu também odeio, porque na verdade não tem nada de raciocínio, tá? É feito para errar. Então eu queria fazer essa, se vocês puderem. Quem por acaso quiser desconectar, porque de repente tem compromisso depois, eu vou entender, tá? Mas vai ficar gravado aqui a nossa aula. Eu queria resolver esse e mais um outro, que é uma expressão numérica também, só que é o tipo de expressão que é quando a gente tem tudo o mesmo número. Parece que dá um nó na cabeça, porque é tudo o mesmo número, aí você fica pensando assim, não sei, esse 4 estava lá, daí começa a dar tudo um número parecido, e aí dá meio que um nó, tá? Então eu queria fazer esses dois com vocês. Eu tenho outros, mas eu fiz só caso desse tempo. Vocês saberiam resolver esse probleminha para mim? Quanto que vocês acham que vale a salada de frutas ali no final? Banana mais cereja vezes maçã. Tentem fazer aí para ver quanto que vai dar. 35. A Jéssica sugeriu que vai dar 35, o outro deu 55. Vamos ver como é que tá. Eu nem sei quanto deu. Tô pegando de manhã, que eu fico repetindo. 55, vamos lá. Tenta fazer o pessoal aí. Outro 55. Então tá. Jéssica, dá uma olhadinha se é 35 mesmo. Ai, Luísa, assim tu fez estraga pra Não, mas você. ele. Não, mas não é tudo bem, porque ele escreveu a operação. Beleza. Sim, não, tá certo. Isso, a operação ele escreveu, mas não tá dizendo como que é para resolver. Então, ele deu a dica ali de quanto que vale cada fruta. Isso mesmo. Ó, o povo que deu 100, vocês lembraram de ver quem que é prioritário? Para ajudar. Isso, então você quis dizer quanto que vale a banana, quanto que vale a cereja e quanto que vale a maçã, né? Viram ali que vocês esqueceram de fazer aquele passinho? O que acontece nesse tipo de brincadeira? A ideia é você querer resolver rápido. A minha mãe vive perguntando as coisas. Tem um trem que sai de uma cidade, isso aqui. Calma, mulher. Quais são as informações, quais são as equações, quais são os termos, quais são os valores? E essas brincadeirinhas tentam pegar a gente na hora que é aquela coisa que eu quero resolver logo, para ver quanto vai dar. Então, acho que todo mundo conseguiu verificar que a banana vale 15. Eu vou usar as letras das frutas, tá? Que a cereja vale 10 e que a maçã vale 4. Até aí, tudo bem? Todo mundo conseguiu concluir que essas frutas valem esses valores aí? 2 bananas é igual a 30, então a banana vale 15. 2 cerejas, ou 4 cerejas, né? Se você tiver aqui. A cereja não vale 10, a cereja vale quanto? Vale 5. A cereja vale 5. Agora que eu vi que eu fiz de manhã errado, porque eu odeio esse negócio que tem 2. Então tá, a cereja vale 5, certo? Achei que a cereja valia 5, então vamos ver o que vai acontecer. A cereja vale 5. Por que a cereja vale 5? Nossa, é verdade. Eu acabei de me tocar disso também. Amanhã eu vou ter que corrigir na minha aula da turma de manhã que eu fiz a cereja valendo 10, bem bonitinha, porque eu não vi que era 2. É isso que eu falei, eu odeio esses negócios. Justamente por isso. Tem quantas cerejas nessa desgraça aqui? Eu tô indignada comigo mesma que eu fiz isso aqui errado de manhã. Tem quantas cerejas nesse negocinho? Tem 4. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar outra cereja aqui. Não, senhora, tem que botar outra cereja. Aí a conta que eu fiz de manhã vai estar certa. Agora nós que demos 55 erramos todo mundo. Quem é que respondeu que a cereja vale 4? 4. 4 cerejas valem 20. Portanto, a cereja vale 5. Eu fui nas de vocês, nem me toquei. Eu peguei isso enquanto os meus alunos estavam no intervalo e eu me... tá. Então tá. Então é isso? A gente tinha botado errado. Até o Luiz colocou ali, eu tava na mesma que vocês. Para mim tinha dado 55. Então tá. Cereja vale 5, a banana vale 15. Eu tô indignada ainda. E a maçã vale 4. Então eu vou ter aqui 15 mais 5, desgraça, que vale 5.
mais a maçã que vale 4. Vezes 4, Pro. Vezes 4. Isso. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver a ordem de prioridade, né? Que é qual? A ordem de prioridade é resolver primeiro a multiplicação. Então, isso aqui vai dar 15 mais 20. E aí, parabéns para quem viu que era 35, porque eu não vi que eram 4 cerejas ali e fiz errado antes. Então, para ver que eu também erro. Ó, viu? Juro que eu não vi. Eu botei 2 cerejinhas ali. Então, 35. Parabéns, povo que é atento. Tem umas que são piores, que é quando aparece assim, o carinha segurando uma banana. Aí você tem que contar que é a pessoinha e a banana que o cara tá segurando. É umas coisas assim. Mas tudo bem. Então, muitas vezes essas brincadeirinhas são para pegar a gente na falta de atenção, que eu realmente errei ali quando eu fiz. E também para que a gente saiba qual é a ordem de prioridade desse nosso cálculo. Então, para a gente treinar a ordem de prioridade e encerrar nossa aula por aqui. Tchau, Marta, de nada. Até amanhã. Vamos tentar resolver essa aqui, é bem rapidinho. Mesmo esquema. Expressão numérica, com as 4 operações, só que com um monte de número igual. Isso aí também dá uns pepininhos de vez em quando. Então, isso, ali na cereja seria isso. 2C mais 2C igual a 20. Exatamente. Porque tem 2 cerejinhas. Ô, Luiz, tu viu que mesmo a gente olhando e copiando, a gente ainda colando cola errado? Isso acontece no Moodle, né, Pro? É, acontece demais. Então, vamos resolver essa aí para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Começamos a falar de equação, daí mudou. Tudo bem, não tem problema. Espero que amanhã vocês façam as expressões, tá? Para a gente poder corrigir. Quanto que deu? 19. Eu não lembro. Agora eu vou ver se essa eu resolvi certo de manhã. Ai. Tô brava. 19. 19. Todo mundo prestou atenção? 19 mesmo. O que conduz? Como é que a gente resolveria isso, né? Ordem de prioridade, esses dois. Portanto, a primeira operação dá 16. O menos fica ali. A segunda dá 4 dividido por 4, que é 1. E tem esse 4 somando. 16 menos 1 é 15. 15 mais 4 é 19. Então, a solução desse cara seria 19. O que essa expressão levaria a gente para errar, tá? E isso acontece nessas... Ou essa coisinha aí de vir 2 cerejas e pedir quanto que vale uma só, que eu particularmente não gosto desse... Eu acho... Tá, tudo bem. É mais prestar atenção do que a matemática em si, mas tudo bem, fui vencida. Mas esse tipo de expressão, o que a pessoa faria seria tentar resolver na ordem da esquerda para a direita para tentar resolver de cabeça. Então, ela faria assim, por exemplo. Menos, eu vou só copiar, tá? Uma pessoa tentaria resolver isso sem anotar, aí ela faria assim. 4 vezes 4, 16. 16 menos 4 é 12. 12 dividido por 4 é 3. 3 mais 4 é 7. Então, essa seria a maneira errada de fazer. Por que está errado nesse caso? Porque na tentativa de tentar resolver a expressão da esquerda para a direita, ele fez essa operação de menos antes da divisão. Então, por exemplo, aquela resposta 7 que está ali é justamente pensando como que uma pessoa, qual seria o raciocínio, né, que poderia estar errado, mas que poderia levar a uma resposta e aí para comparar a nossa solução. Então, nesse caso, aí não tem pegadinha nenhuma, não tem cereja duplicada, é simplesmente a ordem de prioridade. Certo? Então, obrigada aí por terem ficado uns minutinhos a mais. Eu vou parar aqui a gravação. Opa, acho que eu botei o botão errado. E a gente se encontra amanhã.